E os irmãos devem observar, começa com a linhagem de Jafé, o filho do meio de Noé. Jafé era o filho do meio. Depois é mencionado, ou é mencionada, a linhagem de Cã. Cã era o filho mais novo, o filho mais jovem de Noé. E depois é mencionado aqui a linhagem de Sem. Sem era o filho mais velho. Geralmente, quando nós lemos a listinha, a breve listinha, essa listinha curtinha, dos filhos de Noé, nós lemos Sem, Cã e Jafé. Essa é a ordem como nós lemos os três nomes. Não é na ordem de nascimento. Por alguma razão, a Bíblia coloca nessa ordem, Sem, Cã e Jafé. Mas Jafé não era o mais novo, Jafé era o do meio, Cã era o mais moço, conforme é dito no capítulo 9. O capítulo 9 diz que Cã era o filho mais moço. Mas aqui, nessa lista maior das nações todas que procederam dos três filhos de Noé, nós vemos uma inversão na lista. Nós vemos que primeiro é mencionada a linhagem de Jafé. Depois é mencionada a linhagem de Cã, na segunda divisão, que vai dos versículos 6 até o versículo 20. E por último é mencionada a linhagem de Sem. Por que existe essa alteração na ordem das linhagens? Essa alteração existe na ordem das linhagens para que o escritor possa dar uma ênfase maior em Cã, que ocupa um espaço muito importante na história bíblica. Os jafetitas praticamente não ocupam lugar nenhum na história bíblica, é muito pouca a presença dos jafetitas nas suas relações com Israel. Já os descendentes de Cã têm uma participação mais intensa na história bíblica e nas suas relações com o povo de Israel, e os filhos de Sem, evidentemente, são importantes porque aqui nós temos a linhagem, a própria linhagem de Israel, os inícios aqui, os ancestrais do povo de Israel. Mas não é somente para enfatizar mais um do que outro. Existe também o objetivo de fazer aqui o que os comentaristas, os estudiosos da Bíblia, tanto do Antigo como do Novo Testamento, gostam de chamar, é até um nome engraçado, eles gostam de chamar de efeito sanduíche. O que é isso? O que é um efeito sanduíche? Se os irmãos observarem, os irmãos vão ver no capítulo 11, os irmãos vão ver o relato sobre a Torre de Babel. E logo depois do relato sobre a Torre de Babel, os irmãos vão ver de novo os descendentes de Sem. Então, os descendentes de Sem são colocados um em cima, uma linhagem em cima, antes da Torre de Babel, e outra lista da linhagem de Sem embaixo. E o recheio dessas duas fatias literárias é a Torre de Babel. Esse é o efeito sanduíche. Você tem aqui um sanduíche literário. Nesse sanduíche literário, você tem uma fatia de cima mostrando a linhagem de Sem. Uma fatia de baixo mostrando também a linhagem de Sem. E você tem o recheio no meio, que é a Torre de Babel. De algum modo, o escritor bíblico entende que esse efeito sanduíche funciona também como uma moldura que realça o relato do recheio. Essa moldura realça, de alguma forma, o relato da Torre de Babel.
Mas o objetivo não é só realçar, como eu falei até agora, mas existe também um significado, uma lição nisso. Quando nós colocamos a linhagem de Sem antes da Torre de Babel, e colocamos a linhagem de Sem também depois da Torre de Babel, isso tem um significado teológico também, um significado doutrinário também, não é só um efeito literário. Não é só a busca da tentativa de realçar um relato específico, ainda que isso seja verdade. O objetivo teológico, a lição teológica é a seguinte, é como se o autor bíblico estivesse dizendo o seguinte, olha, a linhagem de Sem, mesmo sendo a linhagem santa, isso não impediu que a maldade e o pecado se proliferassem. E essa é uma lição importante para nós. O fato de Deus preservar uma semente, o fato de Deus preservar uma linhagem santa, um povo seu neste mundo, isso não significa que isso poderá impedir a proliferação da maldade. Nós não podemos ser ingênuos. E a história bíblica mostra que isso não acontece. A erradicação da maldade, de acordo com o relato bíblico, só acontece de um jeito, através de uma intervenção abrupta e violenta de Deus. É assim que a maldade acaba. A maldade não acaba por meio da influência silenciosa e crescente do povo escolhido. Ela pode ser refreada, ela pode tardar a crescer um pouco mais, a crescer, não cresce tão rápido, mas ela não acaba. Nós vemos a linhagem de Sem aqui, a linhagem, a semente do Messias sendo preservada e crescendo e se multiplicando e se espalhando, mas isso não impede a existência, a ocorrência de Babel. Então alguém pergunta, o crente, onde é que nós vamos parar? Nós não vamos parar. O povo de Deus tem que ser mais presente, concordo, e temos que ser mais presentes e influenciar mais. Mas não podemos ser ingênuos. O pecado não vai recuar. A Bíblia mostra que só tem um jeito do pecado cessar. E isso é através da intervenção direta, violenta, forte, sobrenatural de Deus. Então por isso a Bíblia diz, ele mandou um dilúvio, acabou com toda uma geração. E ele vai mandar de novo outro dilúvio, só que de fogo, e acabar de novo com toda uma geração. É assim que se destrói a maldade. Quer dizer, nós como Deus é radical, esse é o Deus da Bíblia, não tem outro. É esse aqui. Agora, notem bem, existe uma outra lição teológica a partir dessa disposição literária que vemos aqui. E a outra lição teológica, ela decorre do posicionamento da descendência de Sem depois de Babel. Nós sabemos que o posicionamento da linhagem de Sem antes de Babel mostra que a existência de uma semente santa não destrói o mal. Estamos aqui, nós somos o povo de Deus. Mas o mal continua crescendo. Agora, o posicionamento da linhagem santa depois de Babel mostra algo mais também. Mostra o quê? Mostra que apesar de Babel, o Senhor continua sendo gracioso e buscando e trabalhando no seu propósito de abençoar e salvar. Mesmo depois de Babel, mesmo com Babel, a graça de Deus continua atuando neste mundo. Então nós temos, na primeira fatia do sanduíche, do pão do sanduíche, nós temos um gosto meio amargo. Porque mostra que a existência de uma linhagem santa não acaba com o mal. Mas na segunda fatia do pão, o outro pão do sanduíche, a fatia de baixo, mostra que apesar de Babel, Deus continua no seu propósito de buscar, de salvar e de abençoar.
mesmo em meio a todo o caos que vemos hoje em dia, é uma lição para nós isso. O Senhor ainda está buscando e salvando pessoas. O Senhor, no meio de toda a escuridão e toda a confusão de Babel, continua buscando, salvando e abençoando. Então nós aprendemos essa lição silenciosa aqui. É uma lição que procede do artifício literário de Moisés. Enquanto Moisés escreve, ele fala conosco e nos ensina histórias importantes. Mas quando ele dispõe os textos desse jeito, ele cochicha conosco. Ele cochicha em nossos ouvidos. Ele embute lições silenciosas. Ouçam o sussurrar de Moisés. O que ele diz para nós, como é o seu sussurrar nessa disposição literária. É simples, Moisés sussurra dizendo: o mal não será destruído por vocês. Vocês têm que perseverar. Vocês têm que continuar, porque vocês não darão cabo do mal. Mas ele sussurra algo mais. Ele também sussurra o seguinte: em meio a essa confusão, eu ainda salvo e abençoo. Deus ainda salva e abençoa. É o cochichar de Moisés. Vocês ouviram o cochicho de Moisés? É um cochicho instrutivo. É um cochicho doutrinário. É um cochicho teológico. E nós temos que aprender essas coisas, para que não sejamos crentes ingênuos e também não sejamos crentes tristes demais. Muito bem. Vendo isso então, vamos voltar para a linhagem de Jafé e aprender com ela. O que Jafé pode nos ensinar aqui, nesta linhagem que é mencionada, o que Moisés pode nos ensinar através dessa linhagem de Jafé? Nós estamos diante de um texto que é um desafio para nós. É um texto entediante. Se você quiser fazer uma devocional nesse texto, você vai desanimar rapidinho, hein? Enquanto você lê os 5 primeiros versículos aqui do capítulo 10. De fato, é um texto entediante. Mas nós podemos aprender com a palavra de Deus quando nós olhamos a partir de uma distância maior. Nós podemos olhar o texto com um microscópio, e nós vamos tentar fazer isso, olhar o texto com um microscópio, e nós podemos também nos afastar um pouco dele, e olhar esse texto um pouco mais de longe, e perceber o modo como ele pode impactar a nossa vida, ensinar lições para nós quando o vemos dissolvido em outras porções da Escritura. Vamos então fazer isso. Os irmãos vão me acompanhar então enquanto nós olhamos o texto aqui. Vejam aí, nós temos aqui, o texto começa dizendo, são estas as gerações. O que nós temos aqui é o que nós chamamos de uma seção Toledote. Os irmãos se lembram das seções Toledote de Gênesis? Gênesis tem as seções Toledote. Toledote significa gerações. Aqui nós temos o início de mais uma seção Toledote. Afinal de contas, estamos falando sobre as origens, os inícios. E aqui uma seção Toledote trata disso, trata dos inícios, das origens. E aí o texto prossegue, são estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Esses 3 filhos já foram mencionados diversas vezes. Em especial, Jafé foi mencionado aí no capítulo 9. Nós encontramos uma bênção de Noé, uma oração bênção de Noé no versículo 27 do capítulo 9. O texto diz: engrandeça Deus a Jafé.
e habite ele nas tendas de Sem. Noé está suplicando que Deus abençoe Noé, faça com que ele se expanda. É uma oração em prol das suas gerações, dos seus descendentes, e fala: e Canaã lhe seja servo. Essa súplica de Noé nunca ocorreu. Nunca. Nunca aconteceu de os descendentes de Jafé habitarem nos territórios ou nas tendas de Sem sob os seus auspícios, sob a sua proteção. Isso nunca ocorreu. Nós vemos, em certa medida, o cumprimento referente às outras partes da poesia súplica de Noé, mas nós não vemos em nenhum momento o cumprimento dessas coisas. Jafé, ou os descendentes de Jafé, sendo protegidos, habitando nas tendas de Sem e vivendo sob os auspícios de Sem, Canaã lhe sendo servo, e ele ali vivendo sob essa proteção dos povos semitas. Nós não vemos isso em lugar nenhum, em momento nenhum da história. O que nós podemos concluir a partir de algo assim é que essa súplica, essa oração de Noé é algo reservado para o futuro. Nós cremos que isso vai ainda acontecer. Nós cremos que essa súplica, essa poesia súplica de Noé, um dia ainda vai se cumprir. E isso vai se cumprir nos termos que nós encontramos no texto de Isaías. Isaías, no capítulo 66, fala de um dia futuro, que ainda não foi inaugurado. E o capítulo 66, versículo 10, narra essa era que ainda não começou. Nós aguardamos essa era. Aguardamos a inauguração dessa era que há de vir. Uma nova fase na história humana que há de ser inaugurada quando o Senhor Jesus voltar. E nessa era, parece que é nessa era que essa expectativa, essa poesia, essa súplica de Noé vai tomar lugar na história. Veja o que diz Isaías 66, versículos 10 a 12, o texto diz assim, o texto fala o seguinte: regozijai-vos juntamente com Jerusalém, e alegrai-vos por ela, vós todos os que a amais, exultai com ela, todos os que por ela pranteastes, para que mameis e vos farteis nos peitos das suas consolações, para que sugueis e vos deleiteis com a abundância da sua glória. Esse texto fala de um dia em que Jerusalém será restaurada e será gloriosa, e fala que as nações serão abençoadas por meio dela. Nós, quando comparamos esse texto com outros textos do Antigo Testamento e mesmo do Novo Testamento, nós aprendemos que quando o Senhor Jesus voltar, ele se assentará no trono de Davi, seu pai, como disse o anjo Gabriel à Virgem. Ele se assentará no trono de Davi, seu pai. Ele herdará um reino, e a sede desse reino será uma Jerusalém reconstruída. E esse texto fala dessa Jerusalém, fala que ela será revestida de glória, e as nações se dirigirão a ela, porque de Jerusalém sairá instrução, sairá sabedoria. O Messias regerá as nações com vara de ferro, com um cetro de ferro, governará as nações numa Jerusalém restaurada. E o texto prossegue dizendo que as nações vão desfrutar disso, mamarão em Jerusalém. Versículo 12 diz: porque assim diz o Senhor, eis que estenderei sobre ela, sobre Jerusalém, paz como um rio, e a glória das nações como uma torrente que transborda. Então mamareis, nos braços vos trarão, e sobre os joelhos vos acalentarão, diz o texto aqui falando sobre os judeus todos indo ali e se deleitando nessa Jerusalém restaurada. Agora vejam o versículo 18. Versículo 18 diz: porque conheço as suas obras e os seus pensamentos, e venho para juntar todas as nações e línguas, elas virão e contemplarão a minha glória.
Tudo isso em Jerusalém. Porei entre elas um sinal, e alguns dos que foram salvos enviarei às nações. E aí ele menciona Tarsis, Jafetita. Ele diz a Tarsis, Pu e Lude, que atiram com arco, a Tubal e Javã, são jafetitas. Jafetitas que estão na lista que nós lemos em Gênesis 10, de 1 a 5. Eles são mencionados lá. São os jafetitas. O texto fala que serão enviados, que as pessoas serão enviadas a essas nações, até as terras do mar mais remotas. Jafetitas, que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória. Eles anunciarão entre as nações a minha glória. O texto prossegue dizendo: trarão os vossos irmãos dentre todas as nações. E virão todos então para as tendas de Sem, e aprenderão do Senhor, o Messias, reinando em Jerusalém. E então nós veremos a poesia súplica de Noé se cumprindo num dia futuro. Nós aguardamos esse dia. Nós aguardamos esse reino. Esperamos esse reino ser estabelecido. Mas isso ainda não se cumpriu. Mas vejam, o texto prossegue aqui em Gênesis 10, e vamos conhecer então essas nações, vamos conhecer esses povos. O texto diz assim: os filhos de Jafé são, e aí vem o primeiro, Gomer. Nós temos que observar que todos esses nomes dos filhos, dos descendentes de Jafé, foram originadores de povos, de nações. Esses povos, essas nações se espalharam pela terra depois do dilúvio. Quando veio a Torre de Babel, e nós lemos ali o que aconteceu, nós aprendemos que esses homens todos se espalharam, e os seus descendentes povoaram regiões extensas. Então esses nomes acabaram por ser nomes de indivíduos e nomes de nações, nomes de grandes regiões onde os descendentes desses homens moraram. Então, nós podemos aprender, nós podemos pesquisar e podemos descobrir onde Gomer se estabeleceu. Para onde Gomer foi. E nós aprendemos a partir de textos assírios e textos gregos, nós aprendemos que esses descendentes de Jafé, aqui, que nasceram de Gomer, do seu filho mais velho, nós aprendemos que eles ocuparam a região norte do Mar Negro. E onde fica isso? Eu pedi para o Nicolas, que é nosso seminarista, então eu posso pedir qualquer coisa que eu quiser para ele, porque eu acabei virando o chefe dele, porque ele é seminarista e eu sou pastor da igreja dele, então eu sou chefe dele. Então eu peço o que eu quiser para ele e ele tem que obedecer, ele não pode desobedecer. Então eu pedi para ele me ajudar na preparação dessa exposição para vocês. Então ele fez esse mapa para nós que os irmãos estão vendo aqui. Ele fez esse mapa, muito caprichoso. Os irmãos veem ali o Brasil, dá para ver ali o Brasil. E dá para ver no próximo slide, ele vai mostrar para vocês as regiões. Aí está, as regiões que envolvem toda essa lista de nações que são mencionadas aqui no capítulo 10. O capítulo 10, ele se encaixa nessa região imensa aí do quadrado vermelho que os irmãos estão vendo. Então o Brasil não está aí dentro. Então ninguém pode falar, será que Gomer é perto de Grão-Mogol? Não, não é. Será que Gomer fica perto de Minas Gerais? Não, não fica.
Não fica. Os irmãos estão vendo ali o Brasil, e os irmãos estão vendo lá as regiões, ou a vasta região que é abrangida por essa lista enorme aqui do capítulo 10, e nós vamos ver mais ou menos, à luz de alguns textos antigos, à luz de documentos da antiguidade, onde nós podemos situar, aí grosso modo, não dá para ter os limites precisos, são coisas muito antigas, não dá para ter os limites precisos de cada povo, mas nós podemos ter uma ideia geral de onde esses povos se situaram, a que povos essa lista aqui se refere. Então veja aí, agora vendo no outro slide, trazendo aquele quadradinho para perto, aí está, você vê aí aquele quadradinho agora está ocupando a tela toda. Então nós podemos ver aí o Mar Negro, e dá para ver, agora vai mostrar ali, aproxima mais, ali dá para ver lá longe, tem uma região ali, sendo mostrada. A que cor é aquela? É um roxo, é isso? É roxo? Aquilo é roxo? É um lilás, eu não sei. Aí, teria que apagar talvez essa luz aqui? Pode apagar essa luz, por favor? Isaac, apague a luz. E vocês podem ver aí, a partir da análise de textos antigos, de textos assírios e gregos, os irmãos podem ver que é possível detectar mais ou menos o território de Gomer, que é mencionado aqui no versículo 2. Aí está Gomer, toda essa região ao norte do Mar Morto, que pega o sul da Rússia, pega também a Ucrânia. Gomer se situou nessa região. Gomer. Na sequência do versículo 2, você vê o nome Magog. E o nome Magog, geralmente, ele está associado ao extremo norte, as regiões do extremo norte, aí aparece aí, mais ao norte ainda Magog, é mencionado aí. Então nós podemos perceber a partir desse mapa, podemos perceber mais ou menos aí os inícios aí para que regiões esses povos foram e que regiões eles ocuparam. Veja na sequência aí, o terceiro filho de Jafé, aqui é mencionado Madai. Madai é associado com os medos. E quem são os medos? Nós aprendemos, os irmãos já estudaram bastante história do Antigo Testamento, os irmãos já ouviram falar da Média e da Pérsia. Nós aprendemos que os medos, eles se situaram na região nordeste do rio Tigre, onde hoje é o Irã. E aí é mostrado ali, você pode ver ali Madai, ali na região onde hoje é o Irã. Vejam aí o terceiro filho de Javã. O texto de Jafé. O próximo é Javã. Agora aparece Javã, o quarto filho de Jafé. Javã, os irmãos vão se lembrar de um outro nome que lhes é mais familiar, que são os jônicos. Os jônicos são gregos, e aí isso abrange a Grécia e o oeste da Ásia Menor. Está aparecendo aí, os irmãos estão vendo aí? Está mostrando a Grécia e o oeste da Ásia Menor. Logo em seguida, aparece Tubal e Meseque. Tubal e Meseque envolvem a região central e leste da Ásia Menor, da Turquia. E já está mostrando aí também. E, por último, aparece Tiras, que abrange a antiga Trácia, que envolve a atual Bulgária, Grécia e Turquia. E aí os irmãos têm o versículo 2. O versículo 2 abrange essas regiões aí. Aí está. Os filhos de Jafé. O versículo 3 começa a falar sobre os filhos de Gomer. E vai nos fornecer informações sobre outras regiões. O primeiro filho de Gomer é chamado Askenaz. E Askenaz ocupa a região norte e leste também do Mar Negro. E aí é mostrado aí para vocês a região. Askenaz é
associado com os citas, e ele é mencionado por Heródoto, e a partir daí então é possível descobrir as regiões em que os povos descendentes de Askenaz viveram. Rifate, no versículo 3, nós não sabemos identificar com lugar nenhum, nós não sabemos, é desconhecido o local da habitação de Rifate e seus descendentes, mas é mencionado também Togarma, e Togarma envolve o centro-leste da Turquia. A Turquia já está toda coberta aí por descendentes de Jafé, e aí aparece então Togarma também. Tudo isso aí na Ásia Menor. Vejam agora o versículo 4. O versículo 4 fala dos descendentes de Javã, os jônicos. Aqui é mencionado, no versículo 4, é mencionado Elisá. Elisá é associado com a ilha de Chipre, porque em algumas fontes acadianas o nome de Chipre é Alachia. Daí Elisá ser Chipre, a ilha de Chipre que aparece aí, que foi pintada agora. Foi pintada a ilha de Chipre? Cobriram a ilha de Chipre aqui? Ali está. Ah, ok, está lá. Depois nós temos a menção de Tarsis. Tarsis é um grande mistério, porque Tarsis, a palavra Tarsis significa fundição, e havia muitos lugares de fundição no mundo antigo, e fica difícil estabelecer onde era Tarsis. Há dois lugares principais, ali que foi apontado agora ali, na Arábia, vocês veem ali, já mostrado ali a Arábia, ou no extremo oeste, a Espanha, ali a costa da Espanha, ali do Mediterrâneo. Nós aprendemos sobre os navios de Tarsis, que viajavam com minério, com metais, e nós aprendemos também que Jonas, quando quis fugir de Deus, ele foi para Tarsis. É bem possível, dizem os comentaristas, que a Tarsis que Jonas fugiu era para os lados da Espanha. Então nós temos aí filhos descendentes de Jafé espalhados aí talvez pela Espanha, sendo talvez a região mais provável. Quitim, que é mencionado aqui, também é a ilha de Chipre, que já foi coberta aí, que já pintaram aí a ilha de Chipre, ela já apareceu aí como Elisá. Mas também pode se referir às extremidades ocidentais do mundo. E nós chegamos então a Dodanim, que pode ser, de acordo com a variante textual, pode ser Rodanim. Pode ser Dodanim, ou pode ser Rodanim. Se for Rodanim, então é bem provável que se refira à ilha de Rhodes, que fica também no Mediterrâneo, e você vê ali o destaque para a ilha de Rhodes. E aí está o mapa. Estes são os descendentes de Jafé. Essas nações se formaram a partir de Jafé. Tem ali o destaque ao longe, para que os irmãos tenham alguma noção sobre a localização em relação ao nosso país. E o texto os destaca ali. Nós aprendemos que eles ocuparam essas regiões. E fica então na nossa mente a seguinte questão: que o que Deus preparou para esses povos? Por que os jafetitas existem? Por que essas nações se formaram? Qual o papel dessas nações no plano de Deus? Nós sabemos do papel dos outros descendentes de Noé na história da salvação, na história bíblica. Mas e esses povos? Esses povos não aparecem, esses povos não são mencionados. Nós vemos que Deus tem um plano para eles no futuro.
mas nós não sabemos muitas informações sobre o que Deus tem preparado para essas nações. No versículo 5, chegando ao final do nosso texto, no versículo 5, o texto diz: estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras. Quando o texto bíblico fala das ilhas das nações, não se refere a uma porção de terra cercada de água por todos os lados, que é a nossa definição de ilha. Quando o texto fala sobre ilhas, o texto se refere a nações que são banhadas pelo mar. Então, é bem possível que o texto esteja se referindo aqui às nações do lado norte do Mediterrâneo. Parece que os jafetitas tomaram conta de toda a Europa. Os jafetitas se espalharam por toda a Europa. Desde os limites ali ocidentais da Turquia até a Península Ibérica, até a Espanha, tomando conta ali de toda a Europa. E isso envolve inclusive a Suíça, você que está com raiva dos suíços aí hoje, porque o Brasil empatou com a Suíça hoje. Os povos europeus aí, então, são abrangidos aí nessa lista. O texto prossegue dizendo que eles se espalharam por essas ilhas, as suas nações, nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, conforme aprendemos depois em Babel, segundo as suas famílias, em suas nações. E o texto termina aqui. Pronto. Preguei o texto. Acabou. Acabou o texto. Cansou, né? Não é chato esse texto? Chato esse texto, não ensina nada. Só ensina geografia esse texto? Não serve para nada esse texto. O que vocês acham? Para que serve um texto como esse? Esse texto não serve para muita coisa, não. Eu vou encerrar o sermão aqui, nós vamos embora para casa já. Né? Eu vou ficar torcendo para chegar logo sexta-feira, que vai ter outro jogo do Brasil, quem sabe tenha mais sorte. Né? O que vocês acham do meu parecer, da minha sugestão? Existe neste mapa, que estava aqui, ainda está? Ainda está. Existe neste mapa, existe um mistério. Um mistério embutido no Antigo Testamento que os comentaristas, os teólogos não sabem desvendar. Eles olham para esse mistério e dizem: só Deus sabe o que é isso aqui. Isso está nas mãos de Deus. Isto aqui nós não sabemos. Só Deus sabe isso aqui. Verdade. Deus sabe desvendar o mistério que envolve esse mapa todo aí. Mas eu acho que nós podemos saber também, se nós prestarmos atenção em outros detalhes da palavra de Deus. Sabem por quê? Existem 2 capítulos na Bíblia que falam sobre esses povos. E são capítulos tão intrigantes que eu quero compartilhá-los com vocês aqui, para que os irmãos acompanhem o que é pintado acerca pelo menos de parte desses povos aqui e o que Deus tem preparado para esses povos. E os irmãos então vão embarcar comigo numa viagem para o futuro. Porque esses capítulos que são mencionados e que são misteriosos e que os comentaristas, os teólogos olham e dizem: olha, nós não entendemos isso, nós não sabemos o que é isso. Nós não sabemos quando isso vai acontecer, não sabemos, talvez isso aqui seja simbólico, talvez sejam apenas figuras de linguagem, não sabemos, acho que não é nada de figura de linguagem, são coisas literais, que Deus reservou para o futuro.
E olhando para esses capítulos, então nós descobrimos, nós podemos abrir um pouco a cortina do futuro. Nós podemos então dar uma espiadinha no futuro e ver o que Deus tem reservado para essas nações. Vejam o que diz a palavra de Deus em Ezequiel 38. Esse é um texto muito estranho. Ezequiel 38. Abra sua Bíblia. Ezequiel é um livro muito enigmático. Diz coisas estranhas. Os irmãos começam a ler Ezequiel 38, os irmãos ficam perplexos, sem saber onde encaixar isso na história. Depois os irmãos chegam no capítulo 40, e o capítulo 40 se estende até o capítulo 48, descrevendo a planta de um templo. E é a coisa mais misteriosa que há na Bíblia. Porque nós não sabemos como construir ou executar essa planta. E as coisas que são ditas nos capítulos 40 a 48 permanecem enigmáticas para nós. Os aliancistas resolvem com muita facilidade isso. Eles dizem que tudo é simbólico, então eles interpretam alegoricamente, aí fica fácil, você atribui o sentido que você bem entende. Quando você alegoriza, o texto fala das escadas do templo, você fala, as escadas são o que você quiser. São as aulas de EBD que você vai aprendendo devagarinho cada vez mais. Quando você opta pela interpretação alegórica ou simbólica, você atribui ao texto o sentido que você bem entende. Você não tem mais barreiras, você não tem mais limites, você interpreta como você quer a Bíblia. Mas nós não podemos fazer isso. É melhor ficar com a dificuldade, dizer, nós não sabemos o que significa, do que alegorizar e atribuir um sentido que o autor nunca teve em mente. Mas o capítulo 38 também é intrigante. Veja o que diz o capítulo 38. Veja aí na sua Bíblia. Veja qual foi a revelação que foi dada a Ezequiel. Uma revelação que fala sobre uma terrível batalha. E uma batalha que nunca aconteceu. Veja o que diz. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra Gog, na terra de Magog. Vejam, é o nosso mapa. É o nosso mapa. Ele prossegue: príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. É o nosso mapa. São regiões mencionadas aqui. E ele prossegue falando: profetiza contra ele e diz: assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. Far-te-ei que te volvas, porei anzóis no teu queixo e te levarei a ti e todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão com pavês e escudo, empunhando todos a espada, persas e etíopes, e pute com eles, todos com escudo e capacete. Gomer, o nosso mapa, e todas as suas tropas, a casa de Togarma, é o nosso mapa, do lado do norte, todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te, sim, dispõe-te tu e toda a multidão do teu povo que se reuniu a ti, e serve-lhe de guarda. Depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos virás à terra que se recuperou da espada, ao povo que se congregou dentre muitos povos sobre os montes de Israel, que sempre estavam desolados. Este povo foi tirado de entre os povos, e todos eles habitarão seguramente. O texto fala de um tempo em que Israel estará em paz, seguro, morando em segurança. E então, Gog se levantará.
e reunirá os descendentes de Jafé, Magog e todos os povos que são mencionados ali. E o texto diz: então subirás, virás como tempestade, far-te-ás como nuvem que cobre a terra, tu e todas as tuas tropas e muitos povos contigo. Imaginem, todas essas nações se levantando e se dirigindo contra a Palestina. É um grande exército, é uma imensa invasão, qual nunca vista em toda a história da humanidade. O texto prossegue, versículo 10. Assim diz o Senhor: naquele dia terás imaginações no teu coração, e conceberás mau desígnio, e dirás: subirei contra a terra das aldeias sem muros. Israel estará em paz, tranquilo, na Palestina, tranquilos, sem muros. Subirei contra os que estão em repouso, que vivem seguros, que habitam todos sem muros e não têm ferrolhos nem portas. Isso a fim de tomares o despojo, arrebatares a presa e levantares a mão contra as terras desertas que se acham habitadas e contra o povo que se congregou dentre as nações, o qual tem gado e bens e habita no meio da terra. Sabá e Dedã e os mercadores de Tarsis e todos os seus governadores rapazes te dirão: vens tu para tomar o despojo? Ajuntaste o teu bando para arrebatar a presa, para levar a prata e o ouro, para tomar o gado e as possessões, para saquear grandes despojos? Portanto, ó filho do homem, profetiza e dize a Gog: assim diz o Senhor Deus: acaso naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar seguro, não o saberás tu? Virás, pois, do teu lugar, dos lados do norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande multidão e poderoso exército, e subirás contra o meu povo de Israel como nuvem, para cobrir a terra. Nos últimos dias hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gog, perante elas. O texto fala sobre um tempo de paz em Israel. A Palestina habitando segura, todos ali, como nunca aconteceu antes, num futuro que o texto chama de os últimos tempos, os últimos dias. E fala que então, quando houver essa segurança, essa paz, e eles todos habitando ali em segurança naquela terra, então os exércitos de Gog se levantarão. O que está acontecendo? Quando isso acontecerá? A que isso se refere? O texto prossegue mostrando o que vai acontecer com esse grande exército. Diz assim: assim diz o Senhor Deus: não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos os profetas de Israel, os quais então profetizaram durante anos, que te faria vir contra eles? Naquele dia, quando vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, a minha indignação será muito grande, pois no meu zelo, no brasume do meu furor, disse que naquele dia será fortemente sacudida a terra de Israel, de tal sorte que os peixes do mar e as aves do céu, os animais do campo e todos os répteis que se arrastam sobre a terra e todos os homens que estão sobre a face da terra tremerão diante da minha presença. Os montes serão deitados abaixo, os precipícios se desfarão e todos os muros desabarão por terra. Chamarei contra Gog a espada em todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra o seu próximo. Contenderei com ele por meio da peste e do sangue, chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei cair sobre ele, sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei, vindicarei a minha santidade e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações e saberão que eu sou o Senhor. O texto diz que Deus interferirá e castigará as hordas de Gog com grande rigor. E cairá fogo do céu, e matará a todos. E será uma matança terrível.
No capítulo 39 fala de pedaços de pessoas espalhadas. Pedaços espalhados, vejam. Capítulo 39. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog, e dize: assim diz o Senhor Deus: eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. Fartei que te volvas e te conduzirei, fartei subir dos lados do norte e te trarei aos montes de Israel. Tirarei o teu arco da tua mão esquerda e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e toda espécie de aves de rapina, e aos animais do campo eu te darei, para que te devorem. Cairás em campo aberto, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Meterei fogo em Magog e nos que habitam seguros nas terras do mar, e saberão que eu sou o Senhor. Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E as nações saberão que eu sou o Senhor, o santo em Israel. Eis que vem e se cumprirá, diz o Senhor Deus. Este é o dia que tenho falado. Os habitantes das cidades de Israel sairão e queimarão de todo as armas, os escudos, os paveses, os arcos, as flechas, os bastões de mão e as lanças. Farão fogo com tudo isto por 7 anos. Não trarão lenha do campo, nem a cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo. Saquearão aos que os saquearam e despojarão aos que os despojaram, diz o Senhor. Naquele dia, darei ali a Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale dos viajantes, ao oriente do mar. Espantar-se-ão os que por ele passarem. Nele sepultarão a Gog e todas as suas forças, e lhe chamarão o vale das forças de Gog. Durante 7 meses estará a casa de Israel a sepultá-los, para limpar a terra. Sim, todo o povo da terra o sepultará. Ser-lhes-á memorável o dia em que eu for glorificado, diz o Senhor. Serão separados homens sem cessar, percorrerão a terra para sepultar os que entre os transeuntes tenham ficado nela, para limpar. Depois de 7 meses, iniciarão a busca. Ao percorrerem eles a terra, a qual atravessarão, em vendo algum deles o osso de algum homem, porá ao lado um sinal, até que os enterradores o sepultem no vale das forças de Gog. A matança será tão grande que pedaços de pessoas serão encontrados espalhados pela terra, e sairão pessoas a procurar esses pedaços para sepultar. Quando isso vai acontecer? Em que momento da história isso se encaixa? Bem, isso nunca aconteceu. Então nós dizemos que isso vai acontecer no futuro. Mas então as pessoas riem quando nós dizemos isso. Porque falam assim, no futuro? O texto bíblico fala de flechas. O texto bíblico fala de lanças, escudos. Como isso pode acontecer no futuro? Bem, existe somente um texto no Novo Testamento que pode talvez explicar isso. Um texto só. Só existe um texto em todo o Novo Testamento que nos ajuda a entender o que acontece aqui. E esse texto está no último livro da Bíblia. O livro do Apocalipse fala de forma bem resumida o que acontece aqui. E os irmãos estão então vendo essas relações. Os irmãos estão entendendo isso? Haverá então esse grande levante no futuro. Quando isso vai acontecer? Veja o que diz Apocalipse capítulo 20. Prestem atenção. É a escatologia bíblica. São as coisas do porvir, são os eventos do porvir. Nós podemos entender o que significa o capítulo 38, o capítulo 39 de Ezequiel. Nós não precisamos espiritualizar, nós não precisamos inventar significados. Nós podemos ler os capítulos como eles são. E é possível encaixá-los aqui no capítulo 20 de Apocalipse. Veja o que o texto diz, Apocalipse 20. No capítulo 19, a Bíblia fala que Cristo volta. No capítulo 19. No capítulo 19, versículo 11 até o versículo 21, um texto que mostra o Senhor Jesus voltando. E ele chega.
E vejam o que diz o capítulo 20. Então, quando Jesus chega, vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Há pastores que dizem que isso está acontecendo agora, que o diabo está preso agora, que esses 1000 anos são agora, e que o diabo já está preso. O diabo está preso talvez em outros países, mas aqui no Brasil ele está solto. Então deve ser uma prisão domiciliar, alguma coisa assim, ou ganhou habeas corpus, né? Ou usa tornozeleira eletrônica, alguma coisa assim. Porque nós não vemos sinal nenhum de que Satanás esteja preso. Pelo contrário. Nós vemos Satanás em plena atividade, continuamente, sem cessar. Essa prisão de Satanás vai acontecer depois dos eventos do capítulo 19. Depois que o Senhor voltar, Satanás será preso por 1000 anos. O texto diz no versículo 3, lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Inicia-se então um período maravilhoso, com Satanás preso. Os irmãos já imaginaram um mundo em que Satanás está preso? Que mundo bom. Já imaginaram? O texto diz, quando o Senhor voltar, Satanás será preso por 1000 anos. 10 séculos de prisão do diabo. O mundo vai ser melhor ou pior? Muito melhor. Satanás preso e o Senhor Jesus reinando. Nós aguardamos esse dia. Esse dia é chamado, essa época, esse período, é chamado de milênio. É o milênio, é a expectativa do reino milenar de Cristo. Nós somos, quando nós lemos esse texto, nós nos tornamos milenaristas. O que significa isso? Significa que nós aguardamos o dia em que o Senhor vai voltar e prenderá Satanás e reinará em Jerusalém, como nós aprendemos em Isaías 66. E governará o mundo com um cetro de ferro. E governará as nações com um cetro de ferro, numa Jerusalém restaurada por 1000 anos, e haverá paz e justiça em toda a terra, como as águas cobrem o mar. Nós cremos nisso e aguardamos esse dia. Vem, Senhor. Nós queremos ver o seu reino aqui. Nós oramos na oração do Pai Nosso: venha o teu reino. Nós oramos pedindo isso. E esse texto fala sobre isso. E o texto prossegue, vejam o que diz: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca da fronte e na mão, e viveram, há aqui uma ressurreição, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. É o reino de Cristo e dos salvos. E o texto prossegue: os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição, e o texto continua falando sobre as ressurreições. Agora veja o versículo 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. Ezequiel 38, Ezequiel 39. Agora entendemos. Agora entendemos porque eles não têm tanques de guerra. Agora entendemos que eles não têm metralhadora. O reino de 1000 anos do Messias é um reino em que as armas são transformadas em podadeiras. É uma época em que não há guerras, não há armas no mundo. Agora entendemos. Porque os exércitos de Gog usam lanças e flechas.
Eles se levantam ao fim do milênio. E vejam o que o texto diz. O número dessas é como a areia do mar, diz o texto. É o nosso mapa. É o nosso mapa se levantando. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida, como fala Ezequiel. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Ezequiel 38 e 39. Esse é o fim dos dias. Esse é o plano de Deus para essas nações. E aí, o que nos vem à mente é o seguinte: que lições nós tiramos disso? O que nós fazemos com isso? Não. Eu tenho uma lição que eu quero destacar a partir disto. As pessoas costumam dizer que um ambiente mau cria pessoas más. E que a solução para que as pessoas sejam boas é transformar o ambiente num ambiente bom. E se o ambiente for bom, então as pessoas serão boas. Muitas mães e pais às vezes me procuram dizendo: meu filho era tão bom, mas ele entrou na faculdade, um ambiente mau, e aí ele ficou mal. Eu era uma pessoa boa, mas eu entrei na universidade, eu entrei numa empresa onde as pessoas são más, e então eu virei mal. Se o ambiente fosse bom, eu seria bom. Se o ambiente da faculdade fosse bom, o meu filho seria bom. E nós atribuímos a bondade das pessoas e o bom caráter das pessoas e a sua fidelidade a Deus ao ambiente em que elas vivem. Mas quando nós olhamos para essa história futura, para o que há de vir, nós vemos pessoas se rebelando contra Deus durante o milênio. Nós vemos pessoas se rebelando contra Deus num ambiente santo, bom. E isso mostra então que o problema não é o meio em que as pessoas vivem. O problema não é o ambiente em que elas estão. O grande problema das pessoas é o coração. É o coração que há dentro delas. Nós vemos as nações debaixo do cetro santo de Jesus, por 1000 anos. Vemos os homens sendo governados com justiça e santidade e o diabo preso. Mas bastou uma oportunidade e essas nações se levantam contra Deus. Porque o problema do ser humano não é o ambiente em que ele está. O problema do ser humano é o coração que há nele. Só existe um fator que pode mudar o ser humano. Não é o ambiente, não é o estudo, como alguns dizem, é o estudo que vai mudar os homens. Não é. Não é o esporte. Alguns dizem, pelo esporte nós podemos mudar o mundo e acabar com a violência através do esporte. Não é o esporte. Não é a música. Se nós abrirmos escolinhas de música nas favelas, nas comunidades, nós vamos acabar com a violência. Não é a música que acaba com a violência, que transforma o coração das pessoas. Nada disso. E o jovem que entra na faculdade e é corrompido ali, não é corrompido porque o ambiente é mau. Não. O problema é outro, é muito mais profundo. O que muda o coração de alguém e faz com que alguém viva em qualquer ambiente, seja ele qual for, e se mantenha santo, é a fé transformadora em Jesus. Somente isso faz com que alguém vença o mundo. Quando nós olhamos para o ensino de João na sua primeira carta, eu vou terminar aqui.
1 João no capítulo 5. Quando nós olhamos 1 João no capítulo 5, nós aprendemos que não é o ambiente que corrompe e também não é o ambiente que santifica. Nós aprendemos que não é o esporte, que não é a música, que não é a educação que pode vencer o mal, não. Nós aprendemos que existe um outro fator, único capaz de transformar as pessoas e fazer com que elas tenham uma vida santa. As hordas de Gog, as hordas de Magog, mesmo vivendo sob uma influência santa, se rebelaram contra Deus, mostrando que o meio em que elas viviam não era suficiente para transformar seu coração. Quando nós chegamos em 1 João 5, nós lemos o versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa fé. O jovem que entra numa universidade, se ele tem a fé verdadeira, ele vence o mundo. O jovem que trabalha num lugar de ambiente pesado, se ele tem a fé verdadeira, ele vence o mundo. Não é o ambiente que o faz mudar. A sua fé vence o mundo. Versículo 5. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Quem é que vence o mundo, senão o crente? A resposta está implícita aqui. Somente o que crê em Jesus. Somente este vence o mundo. A educação não mudará o coração de ninguém. Nem o esporte, e nem a música, nem o ambiente. O que muda o coração de alguém e o capacita a vencer o mundo é a fé verdadeira. Se você é um crente de verdade, nós podemos colocar você em qualquer ambiente. Podemos colocar você nas terras de Gog e Magog. Podemos colocar você nas terras de Tubal e Javã. Nas terras de Meseque, em qualquer lugar. Podemos inserir você em qualquer ambiente, em qualquer terra, em qualquer região, em qualquer lugar. Se você é um crente, a sua fé vence o mundo. Se você não é, nós podemos colocar você na cidade santa. Você se corromperá ali. Porque o problema é o coração. E a pergunta então que fica para nós é a seguinte: você nasceu de Deus? Você tem a fé que vence o mundo? Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Se você crê, o diabo nunca seduzirá você. Se você não crê, Satanás seduzirá você. Trará você para os seus exércitos. Transformará você num servo dele. E no final, Deus o destruirá, como fará no futuro com as hordas de Magog. Vamos orar, pedir a Deus que nos proteja dessas coisas. Senhor Deus, obrigado pelo seu controle sobre as nações, pelo seu controle sobre a história. Obrigado porque lá no livro de Gênesis o Senhor lançou a semente das nações e traçou um plano para elas. E tem conduzido a história, tem formado essas nações e espalhado esses povos. E nós olhamos para o texto de Ezequiel e vemos o que acontecerá no futuro. Nós sabemos que um dia o Senhor reinará neste mundo, mas mesmo assim, nações se levantarão contra o ungido. Nações se levantarão contra o rei e serão destruídas. Porque o que transforma o coração de alguém não é o ambiente em que a pessoa vive, e nem fatores secundários. O que transforma é a fé no Senhor. Só isso preserva o homem em santidade, em fidelidade e no seu serviço. Ó Deus, que isso nos ensine. Que o futuro de Gog nos ensine. Que o futuro desses povos nos ensine. E que aprendamos, ó Deus, que precisamos da fé que transforma, da fé que vence o mundo, da fé que santifica e não se deixa enganar.
E, ó Deus, sabemos que essa fé é a fé no Senhor Jesus Cristo, o Redentor. Por isso suplicamos que o Senhor abençoe todos aqui, para que se prostrem aos pés do Salvador e creiam nele e o recebam como Rei Supremo. E tenham essa fé, a fé que vence o mundo, a fé que vence o maligno, a fé que não se deixa levar pelo mal. Ó Deus, abençoa para que todos aqui tenham essa fé no Salvador, essa fé em Jesus Cristo. E tendo essa fé, sejam protegidos do engano, da maldade, da sedução de Satanás. E não sejam, enfim, destruídos ao final de suas vidas. Ó Deus, abençoa e visita as pessoas com a sua salvação. Visita todos os ouvintes aqui com a sua salvação, para que não sejam alvos do engano e vítimas, afinal, da sua ira. Nós pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.